Cida passou mal dentro do ônibus e desceu no primeiro ponto que apareceu, só para tomar ar e se recuperar. Havia uma lanchonete bem ali. Ao entrar para pedir um copo d'água, viu o marido sentado num canto do fundo. E, quando viu quem chegou à mesa dele, bem-vindos. Antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo. Esperamos que gostem da história de hoje. O posto de saúde do bairro tinha sempre o mesmo cheiro. Desinfetante, pano úmido e aquele outro cheiro indefinível que se gruda nas paredes de qualquer lugar onde as pessoas esperam notícia ruim. Cida estava sentada num banco comprido de madeira, em frente ao consultório 7, com uma pasta de elástico apoiada entre os joelhos. Dentro dela iam os exames, tudo o que tinha juntado nas últimas 2 semanas. Folhas finas, cheias de números, resultados impressos, encaminhamentos. Sabia cada número de cor, embora não entendesse metade das palavras. Do lado, 2 mulheres da idade dela conversavam. Uma reclamava que a neta nunca ligava. A outra contava que tinha ido à feira e pagado por um frango quase o preço de uma carne boa. Cida ouvia de longe e ficava grata por elas estarem falando. As vozes acalmavam, davam a sensação de que ela também fazia parte daquela vida comum, onde os problemas do dia eram frango e neta. "A senhora é do Dr. Gerson?" perguntou a do frango. "Sou. Médico bom, só que demora. Faz 1 hora que estou aqui." Cida balançou a cabeça e voltou os olhos para a pasta. Na noite anterior, quase não pregara o olho. Rolou na cama, levantou para beber água. Acabou sentada na cozinha, olhando o breu da janela até clarear. Valdir dormiu o tempo todo, pesado, roncando de leve. Ele não sabia que ela buscaria os resultados naquele dia. Cida não quisera contar antes, para não atrair o azar, para não assustá-lo, para não ter que explicar nada caso não achassem nada. Valdir andava calado e irritadiço, e ela não queria aumentar a lista de preocupações dele. Era isso que dizia a si mesma. A verdade é que tinha medo de ouvir em voz alta o que já pressentia havia meses. A fraqueza começara ainda no fim do verão. No começo, achou que fosse cansaço de serviço. O setor dela atrasara os relatórios e ela ficava até tarde. Depois veio a tontura ao levantar da cama. Comprou vitaminas na farmácia. Passou a tomar suco de beterraba porque a vizinha mandou. Não mudou nada. Com o passar das semanas, surgiu um cansaço estranho, pesado, como se tivessem desligado um motor dentro dela. Não mudou nada. Com o outono chegou um cansaço estranho, pesado, como se tivessem desligado um motor dentro dela. Havia tardes em que sentava numa cadeira e simplesmente não conseguia se obrigar a levantar. Valdir dizia: "Você só está cansada, Cida, precisava era descansar." E ela concordava, porque concordar era mais fácil. Até o dia em que, no trabalho, tudo escureceu na frente dos olhos. A porta do consultório se abriu e saiu uma mulher chorando, apertando um lenço contra o peito. Cida levou um susto. As 2 do banco se calaram e acompanharam a mulher com olhar de pena. Uma suspirou. "Ai, Deus me livre." Cida apertou a pasta com mais força. 5 minutos depois, a técnica chamou. "Aparecida Matias, pode entrar." Ela se levantou e reparou como as pernas estavam pesadas naquele dia, como se tivessem enchido de areia por dentro. O Dr. Gerson estava sentado à mesa. Já grisalho, com aquela cara de quem faz muitos anos, deixou de se espantar com a desgraça alheia. Apontou a cadeira, pegou a pasta, espalhou os papéis, botou os óculos. Olhou demoradamente para a tela do computador, depois para os papéis, depois de novo para a tela. Sem dizer nada. Cida ficou sentada muito reta, mãos no colo como aluna de escola, e por algum motivo pensava na chaleira que talvez tivesse esquecido no fogo. Engraçado como, em hora dessas, a cabeça escolhe justamente esse tipo de pensamento. "Dona Aparecida", disse o médico, enfim, tirando os óculos. O diagnóstico confirmou. Falou mais coisas, sobre o estágio, sobre ter chegado a tempo, sobre já ter visto casos bem piores, sobre existirem protocolos novos, sobre haver chance,
e chance razoável se começassem rápido. O tratamento era sério, demorado, caro, mas dava resultado. Falou de forma seca e objetiva, sem pena nenhuma, e ela agradeceu por isso. Pena ela não aguentaria naquele momento. A senhora me entendeu? Entendi, respondeu, e se surpreendeu com a própria voz, firme, normal. Não empurre com a barriga. Cada semana conta. Vou lhe dar um encaminhamento para o centro de referência na capital. Lá eles montam o esquema. Ela saiu com o papel na mão e a pasta debaixo do braço. No corredor continuava a mesma zoeira. Na recepção, alguém brigava porque não tinha conseguido ficha. Uma mãe jovem ninava o filho pedindo que parasse de chorar. O mesmo cheiro de desinfetante. O mundo não tinha mudado nada. Não percebeu que ali dentro dela, tudo tinha acabado de virar do avesso. Cida vestiu o casaco, ajeitou o lenço na cabeça. Os dedos não obedeciam direito e o nó saiu torto. Olhou-se no espelho manchado da parede. Uma mulher comum, 58 anos, cabelo curto, branco nas têmporas, rosto cansado. Igual ao de qualquer um que tivesse pegado o ônibus naquela manhã. Ninguém desconfiaria de nada só de olhar. Lá fora fazia frio de outono, o céu baixo e cinzento, chuva fina caindo desde cedo. Cida caminhou devagar até o ponto, olhando os próprios pés, e tirou o celular do bolso. O primeiro contato da lista era Valdir. Abriu o número dele, olhou para o botão verde e guardou o aparelho de volta. O que ia dizer? Valdir, confirmou. E depois, ele ia se desesperar, largar tudo, correr para casa, ficar rodando pela sala sem servir para nada. E ela não precisava de agitação naquele momento. Precisava de silêncio. Uma hora de silêncio, pelo menos, para acomodar aquilo na cabeça. Estavam juntos havia 28 anos. Conheceram-se ainda na escola técnica, quando os dois moravam em República. Ele era engraçado, animado, tocava violão no quintal, ela ia ouvir. Depois veio o casamento simples no salão da igreja. Nasceu a filha, cresceu, casou, mudou para outro estado com o marido, ligava de 15 em 15 dias. A mãe de Cida, justamente aquela que um dia não queria entregá-la a Valdir, morrera 6 anos antes e deixara para ela o apartamento onde agora moravam. O apartamentinho antigo dos dois, de um quarto, Valdir vivia falando em vender. E ela concordou porque para que segurar um imóvel vazio. O dinheiro foi para o carro, para a reforma, para uns negócios dele sobre os quais falava sempre por cima. Cida não perguntava. Aliás, ela não perguntava quase nada. O ônibus chegou lotado. Ela se espremeu perto da porta de trás, agarrada ao ferro. Cheirava a roupa molhada, a gente demais, ao perfume barato de uma menina à frente. Pela janela passavam prédios encardidos, semáforos, placas de loja. Um homem de boné cedeu o lugar. Ela agradeceu e sentou, com a pasta no colo. 2 paradas depois começou o calor. Abriu o casaco, não adiantou. O ar dentro do ônibus parecia ter engrossado. Os rostos das pessoas começaram a se desmanchar, como se ela estivesse olhando por dentro d'água. Tentou puxar o ar fundo, e o peito não deixou. Um zumbido tomou os ouvidos. Dona, a senhora está passando mal? Ouviu de muito longe. Não é nada, não. Desço na próxima. Não era na próxima. Ela nem sabia por onde o ônibus estava andando, mas precisava sair, ou cairia ali mesmo, entre ombros de estranhos. A porta abriu. Cida pisou na calçada e ficou parada, engolindo o ar frio. O ônibus bufou, fechou a porta e foi embora. Ela ficou sozinha num ponto vazio, num bairro que não conhecia. A garoa escorria pelo rosto. Uma mulher passou com um cachorrinho, olhou para ela com curiosidade e seguiu. Cida olhou em volta. Rua sossegada, longe das avenidas. Prédios velhos de 4 andares com a pintura descascando. Numa esquina, um mercadinho. Bem em frente ao ponto, uma lanchonete pequena de vidros embaçados. Na porta, uma placa simples de madeira, cantinho. Da janela, vinha uma luz amarela e quente, e dava para ver que estava vazio lá dentro, só o vulto de uma moça atrás do balcão. Cida foi até lá sem pensar, atraída pela luz como quem segue farol.
As pernas mal obedeciam, mas ela chegou. Por dentro era exatamente aquilo. Um cantinho, meio sem graça, talvez, mas quente. Toalhas de plástico floridas, cadeiras de madeira, vasos de violeta no parapeito. Um rádio antigo tocava baixinho uma música velha. Cheirava a café e canela. Ela chegou ao balcão. Uma moça nova de trança passou o pano e sorriu. Pois não. O que a senhora vai querer? Uma água, por favor, disse Cida baixo. Sem gás. Passei mal. Vou sentar um pouquinho. Claro, senta aí. A moça se preocupou. A senhora não quer um chá com açúcar? Tenho chá de hortelã fresquinho. Pode ser o chá e a água. Tirou a carteira, pagou e se virou procurando mesa. Foi então que o olhar dela, correndo pelo salão, travou. Na mesa do fundo, junto à janela, meio escondido por um vaso grande de costela de Adão, estava Valdir. Ela piscou e olhou de novo. Não era engano. O suéter azul marinho. Aquele mesmo que ela tinha tricotado para ele 3 invernos antes. O jeito conhecido de segurar a xícara com as 2 mãos, o corpo um pouco curvado. Ele falava alguma coisa inclinado sobre a mesa e, mesmo de longe, ela reconheceu a expressão concentrada que ele fazia quando o assunto era dinheiro. Ele devia estar no trabalho, na transportadora onde estava havia 7 anos. De manhã tinha dito exatamente isso. Hoje tem descarga, chego tarde, não me espera para jantar. E estava ali, naquela lanchonete, num bairro que ela nunca tinha pisado, no meio do expediente. Cida ficou parada. O primeiro impulso foi ir direto até ele, chamar, perguntar o que fazia ali e até se alegrar com a coincidência esquisita, passar mal justamente em frente ao lugar onde o marido estava, como se o destino tivesse dado uma mãozinha. Deu até um passo à frente, sentindo o peso da pasta debaixo do braço. Sentaria em frente a ele, e não precisaria voltar sozinha para casa, nem decidir sozinha como dar a notícia. Ele veria tudo na cara dela, mas alguma coisa segurou seus pés. Talvez o jeito como ele deu uma olhada rápida e disfarçada para a porta, não o olhar de quem espera um conhecido, mas o de quem confere se algum estranho está entrando. Talvez o fato de que na mesa não havia nada além de uma xícara de café e um caderno aberto. Ele não estava almoçando. Estava esperando. Ou talvez fosse aquele faro de mulher madura que desperta depois dos 50 e quase nunca erra. Cida recuou sem fazer barulho para trás de um expositor alto de madeira com o cardápio, que ficava entre o balcão e o salão. Era quase da altura do teto, coberto de cartazes de sobremesa. De lá ela via Valdir. Dali ninguém a via. E no instante em que encostou o ombro na madeira e sentiu o coração batendo na garganta, o sininho da porta tocou. Ela espiou. Quem entrava era a irmã mais nova dela, Jussara, de casaco bege, o mesmo do inverno passado, com uma bolsa nova e chamativa a tiracolo. Sacudiu a chuva dos ombros, olhou em volta e foi direto para o fundo, para a mesa de Valdir, com a naturalidade de quem já esteve ali outras vezes. Cida parou de respirar. Jussara se inclinou e beijou o rosto de Valdir, do jeito que se beija gente de casa. Sentou em frente, disse alguma coisa, apontou para a porta. Ele confirmou com a cabeça e olhou as horas. A cabeça de Cida embaralhou. Jussara e Valdir nunca foram próximos. Se viam em ocasião de família, aniversário da mãe enquanto ela era viva, depois o velório. De vez em quando, Jussara aparecia lá em casa, mas sempre de modo ostensivo, com um bolo, com conversa, para que ficasse claro que era visita de parente. O que os dois faziam ali, naquela lanchonete estranha, no meio da tarde, quando ele devia estar na transportadora e ela no salão de cabeleireiro? A moça do balcão colocou a água e o chá na bancada e olhou preocupada. A senhora está muito mal? Quer que eu chame o SAMU? Não, não, sussurrou Cida sem tirar os olhos do fundo. Já melhorei. Vou ficar em pé aqui um pouquinho, pode ser? Ela mesma não sabia o que estava dizendo. A moça deu de ombros e voltou ao trabalho. O rádio continuou tocando. O sininho soou outra vez. Entrou uma terceira pessoa. Uma mulher de uns 40 anos, casaco escuro, sapato de salto baixo e nas mãos uma pasta preta grande,
dessas que corretor e advogado carregam. Cida enxergou até dali um carimbo redondo e um nome em letras douradas na capa. A mulher passou os olhos pelo salão, achou os dois e foi até a mesa com um passo rápido de quem chegou a trabalho. Valdir se levantou, apertou a mão dela e puxou a terceira cadeira. Cida continuou atrás do expositor, apertando a pasta dos exames contra o peito, sentindo as pernas encherem de uma água fria e pesada. A tontura que a tinha empurrado até ali havia sumido. Por dentro ficou tudo estranhamente claro e silencioso, como se fica um segundo antes de ouvir algo muito importante. A mulher da pasta preta sentou, soltou o fecho e abriu sem pressa, do jeito de quem abre 10 pastas iguais por dia. Tirou um maço de papéis, colocou uma caneta ao lado. Valdir puxou a cadeira para mais perto. Jussara abriu o casaco, pendurou nas costas da cadeira e ficou com a blusa verde escura que Cida conhecia bem. Tinha dado de presente no aniversário dela. Atrás do expositor, Cida virou um único ouvido enorme. A mesa não estava longe, uns 5 metros. A lanchonete quase vazia, sem vozes atravessando. As frases chegavam picadas, mas nítidas. "E aí, como está a nossa doentinha?" perguntou Jussara baixo, puxando para si o café que Valdir já tinha pedido para ela. "Não ligou ainda", respondeu ele. "Saiu cedo para o posto. Deve estar lá até agora, ou já voltando." "Ela te contou que ia?" "Não. Fingiu que ia trabalhar. Mas eu leio ela feito livro aberto. Quando fica nervosa, treme a mão. Hoje de manhã quase derrubou a xícara 3 vezes. A mulher da pasta tossiu de leve, lembrando que estava ali. "Seu Valdir, vamos ao que interessa." "Tenho outro compromisso mais tarde." Isso, dona Marlene, me desculpe", apressou-se ele. "Então, apartamento de 3 quartos, perto de tudo, reforma nova. Está no nome dela, só dela." "Só dela?" "Herança da sogra." Ele fez um gesto com a mão. "Resumindo, eu não tenho parte nenhuma nisso. Ou seja, sem a autorização dela não anda. Não anda. Por isso a gente marcou." Cida sentiu o frio subir do tornozelo ao joelho. Cravou os dedos na própria pasta. A palavra apartamento ficou pendurada no ar entre ela e aquela mesa. Havia nela algo tão fora de lugar, tão sem ligação com a manhã que ela tinha vivido no posto, que a princípio nem entendeu o que aquilo tinha a ver com nada. Que apartamento? Ela tinha acabado de descobrir que estava doente. Que história de apartamento era aquela? "A procuração está pronta?" perguntou Valdir. "Pronta." A mulher estalou o fecho. "O documento está aqui. Falta a assinatura da proprietária, reconhecer firma em cartório. E eu já coloco à venda. Tenho comprador na mão. Um casal procurando com urgência. Pagam bem se o negócio for rápido." "Rápido quanto?" 2, 3 semanas resolve. Desde que..." Ela fez uma pausa. "A proprietária assine." "Assina", disse Jussara, e bebeu um gole de café. Cida tapou a própria boca com a mão, em silêncio, como se até a respiração pudesse entregá-la. De onde estava, via só a ponta do ombro de Valdir e o perfil da irmã. Jussara estava meio de lado, girando a colherzinha entre os dedos, falando com a calma de quem discute lista de mercado. "Você tem certeza?" insistiu ele. "Ela é teimosa." "Valdir." Jussara pousou a xícara no pires com um tinido. "Você convive com ela há 28 anos. Eu convivo a vida inteira. Hoje ela recebe o diagnóstico. Você recebe ela em casa todo carinhoso. Chá, cobertinha, lágrima, tudo direitinho. Amanhã de manhã eu chego com fruta e conversa. E a gente explica com jeito que na situação dela não dá para perder tempo, que tratamento custa caro, que o apartamento é um recurso parado, que a família está junto e vai pensar em tudo por ela. E se ela empacar? Não empaca. Depois de uma notícia dessas, ela vai estar mole. Vai ter uma coisa só na cabeça: viver. E é exatamente isso que a gente vai oferecer: viver às custas do apartamento. A mulher da pasta ia balançando a cabeça, como quem já ouviu conversa parecida muitas vezes. Para ela dava no mesmo. Tinha outro compromisso mais tarde. Dona Marlene,
disse Jussara com voz doce, virando-se para ela. E se ela assinar a procuração no meu nome em vez do nome do marido, fica mais limpo, não fica? Fica mais limpo, concordou a corretora. Menos pergunta no cartório. Irmã da paciente ajudando a resolver as coisas. História comum. Ninguém desconfia. Então tá. Faz no meu nome. Digo para ela que marido, por ser cônjuge, complica, mas irmã é sangue, não gera dúvida. Ela aceita. Valdir confirmou com a cabeça. Ficou um tempo calado e depois falou baixo, olhando pela janela. Escuta, Jussara, e se a gente não enrolasse tanto? Assina a procuração, logo vende, o dinheiro cai na minha conta. E o tratamento... Não terminou a frase. Jussara terminou o café. Que tratamento? Você sabe muito bem que diagnóstico é esse. Ano passado, a irmã do compadre lá do prédio da frente caiu de cama com a mesma coisa. Passaram um ano correndo atrás de médico, torraram uma fortuna. E no fim, Cida fechou os olhos e por baixo das pálpebras apareceu na hora o outro Valdir, o que na véspera tinha trazido uma maçã da feira, dizendo que escolheu a mais bonita, porque minha Cida gosta é da vermelha. O que levantava sozinho de madrugada quando ela tinha febre. Aquele com quem, no primeiro ano de namoro, ela ficou parada embaixo da chuva rindo alto, porque o guarda-chuva virou do avesso. Todos aqueles Valdires existiam em algum lugar lá dentro, e esse aí, na mesa da janela, era outra pessoa, outra completamente. Ou seja, disse Jussara baixinho, você está propondo dar um tratamento mais barato para ela. Estou propondo não jogar dinheiro fora. Se o fim é um só, para que gastar à toa? Valdir, você está falando da minha irmã. E você acabou de dizer que depois da notícia ela vai estar mole. Não começa, Jussara. A gente combinou uma coisa, faz do jeito que combinou. Tratamento caro é uma fortuna a menos do nosso total. Um tratamento mais simples serve. Médico tem de tudo quanto é tipo. Faz num hospital normal e diz que lá também trata. E se ela quiser ir para o centro de referência? Aposto que deram encaminhamento hoje mesmo. A gente não deixa. Diz que a fila é de 6 meses, que lá é uma bagunça que não adianta nada. Ela acredita na gente. Ela sempre acredita. Cida abriu os olhos. Por dentro estava vazio e muito quieto. Nem lágrima, nem revolta, nada do que ela mesma esperaria de si numa hora dessas. Só aquela clareza estranha e um único pensamento nítido e adulto. Você vai guardar tudo isso. Você vai gravar tudo isso. Com cuidado, tirou o celular do bolso. Os dedos tremiam tanto que quase o derrubou. Destravou a tela, achou o gravador, apertou o botão vermelho. O indicador começou a piscar. Encostou o aparelho na madeira do expositor, virado para o salão, para o microfone pegar melhor. O importante, dizia Valdir naquele momento, é ela assinar antes de sair correndo atrás de médico. Assim que começar, vão encher a cabeça dela de chance, de protocolo, de vamos tentar tudo, e ela embarca. Ela é confiante até a burrice. Ela é confiante, corrigiu Jussara baixinho. Não é burra. Ela é direita. É diferente. Ah, direita. Valdir riu com escárnio. E ainda bem. Gente direita assina papel quando tem um marido amoroso e uma irmã amorosa do lado. Dona Marlene pigarreou de novo. Seu Valdir, eu preciso deixar uma coisa clara. Os senhores entendem que se trata de uma procuração com poderes de venda. Ela dá direito pleno de vender o imóvel. Se depois a sua esposa tiver dúvidas, se ela procurar a polícia... Não procura, cortou Jussara. A gente deixa tudo bonitinho. Como se tivesse partido dela. Como se fosse decisão dela. Ela assina e uma semana depois já vai estar agradecendo, porque a gente tirou o problema das costas dela. Ela é assim, sabe? O que importa para ela é que alguém decida no lugar dela. Ela está cansada de decidir. E além disso, acrescentou Valdir, vai que ela nem tenha esse depois. Ela mesma vai dizer, não gastem comigo, eu de qualquer jeito. A senhora entendeu. A lanchonete ficou muito silenciosa. Até o rádio, parecia, tinha parado entre uma música e outra. Dona Marlene clicou a caneta. Certo,
Então eu deixo o documento aqui. Fazemos em nome da senhora Jussara. Para reconhecer firma, este é o endereço. Empurrou um cartão pela mesa. Já estão avisados lá, é só falar que foi eu que mandei. Assim que ela assinar, me liguem na hora. Eu começo a agendar as visitas. Combinado, disse Valdir. E mais uma coisa. Ela guardou a pasta na bolsa. Procurem fazer com que sua esposa não converse, por enquanto, com advogado de fora. Às vezes, parente, com a melhor das intenções, sugere consulta com alguém. Isso atrasa o processo. Ela não vai conversar com ninguém, garantiu Jussara. Ela vai estar chorando no travesseiro e escutando a gente. Cida parou a gravação, guardou o celular e apertou a mão contra o peito. O coração batia tão forte que ela ouvia o baque dentro dos ouvidos. Contornou o expositor sem barulho. Pegou a xícara intocada no balcão, colocou de volta e falou baixinho para a moça. Obrigada, minha filha. Já melhorei. Vou indo. A moça se surpreendeu, mas não disse nada. Cida empurrou a porta. O sininho tocou fraco, abafado, quase pedindo desculpas. Nem Valdir, nem Jussara, nem Dona Marlene levantaram a cabeça. Lá fora, o vento bateu no rosto dela. Só então percebeu que estava sem nada na cabeça. O lenço tinha escorregado para os ombros. Puxou de volta com as mãos trêmulas e caminhou pela calçada molhada para longe da lanchonete. Para onde, não sabia. Só para longe. 2 quarteirões adiante, encontrou uma pracinha, alguns bancos, uma árvore sem folhas, uma lixeira. Sentou-se com a pasta no colo. Passou uma mãe jovem com carrinho de bebê cantarolando. Passou um cachorro sem coleira. Cida olhava para frente e não via ninguém. 28 anos fazendo o feijão do jeito que ele gostava, com o osso da costela dentro. 28 anos passando as camisas dele com o vinco da manga reto, aquele vinco de que ele tinha orgulho e chamava de vinco de quartel, calando quando ele chegava de mau humor, não perguntando nada além do necessário, entregando a ele, sem reclamar um segundo, o dinheiro da venda do apartamento antigo. Ele disse que ia investir, e onde investiu, ela nunca soube. E nunca, nem por um instante em todos esses anos, imaginou que ele pudesse sentar numa mesa com a irmã dela e calcular quanto tempo lhe restava de vida. E Jussara. Jussara, que ela ninou no colo quando criança, porque a mãe pegava 2 turnos. Jussara, por quem brigou com os moleques na escola. Jussara, a quem emprestou dinheiro e nunca cobrou. Jussara, que no velório da mãe segurou a mão dela e disse: "Agora somos só nós duas, Cida. Uma segura a outra." Ela tirou o celular do bolso. Os dedos ainda tremiam, mas menos. Abriu a gravação. 18 minutos e 17 segundos. Tocou o começo, encostou o alto-falante no ouvido e escutou a voz de Valdir. O importante é ela assinar antes de sair correndo atrás de médico. Estava audível, muito audível. Guardou o aparelho, cruzou as mãos sobre a pasta e ficou naquele banco mais uns 40 minutos. Gente passando. Começou a escurecer, e no outono escurece cedo. Acenderam os postes. O vento esfriou. Voltou de táxi. Dentro do carro estava quente e cheirava a aromatizante de pinho. O motorista tentou puxar assunto sobre o trânsito, mas viu o rosto dela pelo retrovisor e calou. Na porta do prédio ela parou 1 minuto, olhando a janela acesa da cozinha, no 4º andar. Valdir estava em casa. Devia estar esquentando o bife de ontem e esperando por ela. Cida respirou fundo, ajeitou o lenço e subiu. Ele a recebeu no corredor com o pano de prato no ombro. Abraçou, afastou um pouco, olhou o rosto dela. "Tá, Cida, por que essa palidez? Judiaram de você no serviço de novo?" "Judiaram", respondeu baixinho. Ele pendurou o casaco dela, alisou o ombro. "Vai lavar a mão. Fiz um chá para você." Ela foi ao banheiro, fechou a porta, abriu a torneira para o barulho da água encobrir alguma coisa. Não sabia o quê. Só abriu. Olhou-se no espelho. Do espelho olhava para ela uma mulher que naquele dia tinha recebido 2 diagnósticos. Um do médico, outro da lanchonete. E o segundo parecia... era o pior dos 2. Cida passou a noite na cozinha.
Valdir foi dormir cedo, resmungando que ela ficava debruçada em papel feito coruja. Ela ficou. Tirou os exames da pasta, espalhou pela beirada da mesa, prendeu com uma xícara para não escorregarem. Pegou uma folha em branco do bloco onde anotava lista de mercado e escreveu no alto, em letra grande, o que fazer. Pensou um pouco e acrescentou embaixo, por ordem. Primeiro, médico. O centro de referência que o Dr. Gerson indicara. Ligar de manhã, marcar ir sozinha sem avisar ninguém. Segundo, advogado. Na agenda dela havia o telefone de Dona Vera, uma colega antiga, que uma vez ajudara ela e a mãe a regularizar o apartamento. Dona Vera já era aposentada, mas ainda tinha os contatos. Terceiro, banco. Tirar Valdir de todas as contas dela, passar a poupança para o nome dela sozinha. Quarto, documentos. Escritura, planta, certidão do cartório de imóveis. Tudo num cofre alugado no banco, onde ele não tivesse como pegar chave. Como quinto item, escreveu vizinha e parou ali. Com Dona Neuza, do apartamento da frente, a relação era cordial, mas nada íntima. Dona Neuza trabalhava como fiscal numa garagem de ônibus. Mulher grande, voz alta, olhar direto, dessas que dizem a verdade na cara e não ficam olhando para trás para conferir quem gostou. Cida tinha até um certo receio dela, da risada alta, dos julgamentos secos. Valdir não a suportava e revirava os olhos toda vez que ela tocava a campainha para pedir sal ou avisar que iam mexer no encanamento do prédio. Foi exatamente por isso que Cida sublinhou o nome dela 2 vezes. Valdir jamais imaginaria que ela fosse pedir conselho justo à Dona Neuza. Deitou-se de madrugada e não dormiu. Levantou às 6, fez o café da manhã dele. Mingau do jeito que ele gostava. Levou-o até a porta, beijou o rosto dele, igual aos 28 anos anteriores. Ele pegou a mochila, resmungou. Não fica até tarde no serviço, viu? E saiu. A porta bateu. Cida ficou parada no corredor ouvindo os passos dele sumirem na escada. Depois sentou no banquinho e passou uns 5 minutos olhando os próprios chinelos. Aí levantou e começou a trabalhar pela lista. O centro de referência ficava na capital, a algumas horas dali. Cida foi de ônibus, sozinha, com a pasta no colo o caminho inteiro. Lá a receberam com o encaminhamento. Olharam os exames, confirmaram o diagnóstico e explicaram o protocolo mais moderno. Era caro, mas a coordenadora, uma mulher de meia-idade com olhos cansados, falou sem rodeios. Dona Aparecida, tem vaga pelo sistema, tem instituição que cobre a diferença, tem parcelamento. Não se assuste com o número. A gente vê número desse tamanho todo dia. O que não pode é demorar. Precisamos começar em 2 semanas. Cida marcou a primeira sessão. Na volta foi direto à casa de Dona Vera, que morava num prédio antigo perto do parque. Recebeu-a de avental com cheiro de torta salgada saindo da cozinha. Escutou tudo sem interromper. Só uma vez soltou um "ai meu Deus" baixinho e balançou a cabeça. Quando Cida chegou na parte da gravação e ligou o áudio, Dona Vera tirou os óculos, limpou no avental e tornou a colocar. Cida, você vai fazer 3 coisas. Primeira, os documentos vão para o cofre hoje mesmo. Segunda, tira o seu marido das suas contas. Terceira, essa gravação você copia para outro aparelho e faz uma cópia num pendrive. O pendrive também vai para o cofre. No original você não mexe. Deixa lá no seu celular e nunca apaga. Advogado eu arrumo. Tem um rapaz bom, estagiou comigo tem tempo. Ligo hoje mesmo. Sobre polícia não pense ainda. Primeiro deixe que eles cheguem até o fim. Que venham com o papel na mão. Que fique provado que não é besteira, é intenção. Aí sim, boletim, aí sim justiça. Deixar que cheguem até o fim, repetiu Cida em voz baixa. Ou seja, eu ainda vou ter que viver mais alguns dias ao lado dele fingindo. Vai, respondeu Dona Vera, dura. Se quer se proteger de verdade, vai. Chorar você chora depois. Por enquanto, atua. Cida foi ao banco, encerrou o acesso conjunto, abriu conta nova e passou para lá toda a economia dela. Não era muita coisa, mas era dela.
Pagou 1 ano de cofre e guardou lá dentro a escritura, a planta, a certidão tirada naquele dia, e num envelope pequeno à parte, o pendrive com o áudio. A cópia ela tinha feito antes, numa lan house perto da casa de Dona Vera, com a ajuda de um rapaz do caixa que cobrou uma nota e não fez uma única pergunta. Chegou em casa no fim da tarde. Valdir costumava aparecer por volta das 7. Deu tempo de trocar de roupa, botar uma sopa no fogo e ligar para Dona Neuza. Dona Neuza, disse ela de pé na janela da cozinha, de olho no portão do prédio. A senhora está em casa? Posso passar aí 5 minutinhos? Preciso muito de um conselho. Dona Neuza não estranhou nem perguntou nada. Só resmungou. Vem, a água já está no fogo. E desligou. A conversa levou meia hora. Cida falou curto, direto, sem chorar. Dona Neuza escutou com o queixo apoiado no punho e os olhos dela foram escurecendo. Quando Cida terminou, a vizinha levantou calada, foi até o armário, pegou um vidro de calmante e pingou num copinho. Então é o seguinte, disse ela. Esse seu marido é um cachorro e essa sua irmã é pior. Isso eu já teria te falado 10 anos atrás se você tivesse me perguntado. Você não perguntou, eu fiquei quieta. Agora não fico mais. Do que você precisa? Um dia desses eles vão trazer aqui em casa a mulher da imobiliária. Vão me convencer na frente dela a assinar essa procuração. Preciso que a senhora esteja aqui nessa hora, caladinha no quarto, com a porta encostada, ouvindo tudo com os próprios ouvidos, para que depois, se der em processo ou em delegacia, exista alguém que possa dizer, não foi invenção dela. Eu estou aqui, disse Dona Neuza. Marca a hora que eu venho. Tem mais uma coisa. Tenho uma amiga antiga, Dona Zilda. Faz uns 10 anos que a gente não se fala. Brigamos por bobagem. Vou ligar hoje e pedir que ela venha também. Mora numa cidade vizinha, não é longe. Quero que sejam 2. Fico mais tranquila. Que venha, concordou Dona Neuza. Uma cabeça é boa, 2 é mais garantido. Valdir chegou pouco depois das 7, tirou o casaco, beijou o alto da cabeça dela e perguntou o que tinha para o jantar. Sopa com almôndegas do jeito que ele gostava. Sentou-se, ligou o noticiário no tablet, comeu com apetite. Ela o observava do fogão e se admirava com o próprio coração batendo devagar. Ainda ontem achava que não aguentaria 1 minuto ao lado dele, e já tinha aguentado um dia inteiro. Cida, disse ele, empurrando o prato vazio. Fiquei pensando, você anda muito pálida. Não é coisa de saúde, não? Não fica escondendo de mim, hein? A Jussara falou em passar aqui amanhã, a gente senta, conversa. Ela é esperta, se precisar orienta a gente. Está bem, Valdir, disse ela baixinho, tirando o avental. Essa é a minha mulher inteligente. Ele esticou a mão e alisou o ombro dela. Cida não se afastou. Ficou parada, sentindo o peso da mão dele, e dentro dela estava tudo calmo e escuro como um quarto de janela fechada. Na manhã seguinte, no café, foi ela mesma quem falou, olhando para dentro da xícara. Valdir, fui ao médico ontem, confirmou. É coisa séria. Ele congelou com a colher na mão exatamente 1 segundo a mais do que se congela de surpresa. E Cida reparou. Depois abriu os braços, abraçou-a, começou a falar embolado. Cida, por que você não me contou? A gente dá um jeito, a gente é família. Ela encostou o rosto no ombro dele e se permitiu um único soluço, só para dar veracidade. 1 hora depois, ele ligou para Jussara. Cida ouviu da cozinha a voz abafada dele no corredor. Vem hoje à noite, e disse a si mesma. Começou o jogo. Passaram-se mais 4 dias. Nesses 4 dias ela voltou ao centro e assinou os papéis do tratamento. Acertou com a instituição a complementação do dinheiro, encontrou-se com o advogado André, o tal rapaz de Dona Vera, que na verdade era um homem tranquilo de mais de 40 anos, e explicou tudo com paciência. Falou com Dona Zilda, a amiga que não via havia tantos anos. Ao ouvir a história, a mulher soltou um gemido no telefone e prometeu chegar no dia seguinte. E comprou um segundo celular simples de teclas, onde anotou os números do advogado, da médica, da vizinha e da instituição,
para que Valdir nunca os visse. Valdir e Jussara, enquanto isso, ficavam cada vez mais confiantes. Jussara agora aparecia toda noite. Levava ora fruta, ora um bolo caseiro. Abraçava Cida, alisava o cabelo dela e a chamava de Cidinha. Só a mãe a chamava assim, na infância. Valdir estava macio, atencioso, rondando como gato em volta da tigela. Os dois, cada um do seu jeito, repetiam a mesma coisa. Cidinha, você está tão pálida. Precisa se cuidar direito. E é bom ter uma reserva. Vai que precisa de tratamento, vai que precisa ficar internada. O apartamento está aí parado, e o dinheiro não faria mal. Pensa nisso. A gente não te larga sozinha. Na quarta noite, tomando chá, Jussara disse: Cidinha, eu conversei com uma mulher muito boa. Trabalha com imóveis. Posso trazer ela aqui amanhã. Ela explica tudo. Você só escuta. Enquanto a gente fica pensando, o tempo passa, e tratar é preciso. Está bem, disse Cida. Que venha. Só não muito cedo. De manhã tenho consulta. Às 3 estou em casa. Então às 4, apressou-se Jussara. Depois baixou a voz. Só não fica brava comigo depois, tá? A gente quer o melhor para você mesmo. Eu sei, Jussara. Cida pegou a mão da irmã. Eu sei bem o que vocês querem. Jussara desviou os olhos primeiro. Dona Zilda chegou depois do almoço com uma mala de rodinha, como quem vem passar uma semana. Abraçou Cida em silêncio, só apertando os lábios. Dona Neuza apareceu meia hora antes da hora marcada. As duas se acomodaram no quarto e a porta ficou encostada, com uma fresta de um dedo. Cida deixou o celular na mesa da cozinha, bem à vista, com a tela para baixo. A gravação já estava aberta, bastava tocar. O gravador do outro aparelho, o de teclas, ela ligou antes e enfiou no bolso do roupão por garantia. A campainha tocou. Jussara entrou primeiro. Atrás dela, Valdir. Atrás dele, Dona Marlene, com o mesmo casaco escuro e a mesma pasta preta. Ao ver Cida, a corretora fez um aceno leve, como se cumprimenta um cliente qualquer. Não a reconheceu. Cida a reconheceu na hora. Podem ir para a cozinha, disse, com a voz firme. O café está pronto. Foram. Dona Marlene sentou-se junto à janela, no lugar onde Valdir sempre sentava. Ele ficou ao lado dela. Jussara sentou em frente a Cida. Tudo aconteceu exatamente como ela, Dona Vera e André tinham conversado na véspera. Que a distribuição dos lugares fosse deles, que a primeira palavra fosse deles, que o papel fosse posto na mesa pelas mãos deles. Tudo deles. Dona Aparecida, começou a corretora, tirando o documento da pasta. Sua irmã e seu esposo me procuraram pedindo ajuda. A situação é delicada. O tempo é curto. Preparei uma procuração com poderes de venda do seu apartamento. Vamos registrar em nome da dona Jussara. É mais limpo do ponto de vista jurídico. Ela assina o contrato em seu nome. O dinheiro cai em conta e os recursos vão para o tratamento. Tudo sob o controle da família. Colocou o papel diante de Cida. Alinhadinho. Ao lado, a caneta. Assina, Cida, disse Valdir baixinho, cobrindo a mão dela com a dele. Agora você não tem que pensar em papel, tem que pensar na saúde. A gente resolve tudo. A gente é família, completou Jussara, com aquele mesmo sorriso de quando era menina, e pedia para a irmã não contar à mãe sobre o copo quebrado. Cida olhou o documento, a caneta, a mão do marido sobre a sua. Depois, devagar, sem pressa nenhuma, soltou a própria mão e esticou o braço até o celular virado para baixo. Só um minutinho, disse. Eu também queria mostrar uma coisa para vocês. Virou o aparelho, tocou a tela e a cozinha se encheu da voz de Valdir, calma, profissional. Aquela mesma da lanchonete. O importante é ela assinar antes de sair correndo atrás de médico. Dona Marlene pousou a caneta na mesa. Devagar, muito devagar. Valdir ficou tão branco que dava para ver a veia sob a pele do pescoço. Jussara abriu a boca e não saiu nada. A voz continuou. Ele mesmo, seco e prático.
dizendo que assim que ela começasse a correr atrás de médico, encheriam a cabeça dela de chance e protocolo, e ela embarcaria, porque era confiante até a burrice. Depois a voz de Jussara, tranquila, com a colherzinha entre os dedos. Depois de uma notícia dessas, ela vai estar mole. Vai ter só uma coisa na cabeça, viver, e é isso que a gente vai oferecer, viver às custas do apartamento. Depois Valdir de novo, dizendo que tratamento caro não era necessário, que se o fim é um só, para que gastar à toa. Depois Jussara outra vez, perguntando se ela chegaria a ter esse depois. O relógio de parede em cima da geladeira batia alto. Do quarto não vinha um único som. Dona Zilda e Dona Neuza escutavam pela fresta sem respirar. A gravação terminou. Cida apertou a pausa e colocou o celular na mesa ao lado da procuração. A primeira a não segurar foi Jussara. Isso está fora de contexto, gritou dando um pulo na cadeira. Cida, você entendeu errado. A gente estava só levantando possibilidades. A gente não ia... Ia, Jussara, disse Cida em voz baixa. Vocês iam. Valdir. A irmã virou-se para ele. Você vai ficar aí calado? Fala alguma coisa com ela. Valdir não falou. Olhava para a mesa, as mãos espalmadas sobre a toalha de plástico, e Cida via os dedos dele tremerem de leve. Não levantou os olhos uma vez sequer. Dona Marlene recolheu os papéis de volta para a pasta com cuidado, estalou o fecho e se levantou. Dona Aparecida, disse, olhando para a parede por cima do ombro dela. Apresento minhas desculpas. Fui induzida a erro quanto à situação. Não participo mais deste caso. Passar bem. Saiu da cozinha rápido, quase sem barulho. No corredor, a fechadura estalou e a porta bateu. Jussara afundou de volta na cadeira e chorou feio, aos soluços, borrando a maquiagem com a mão. Chorava e repetia. Cida, me perdoa, eu tive medo de ficar sem nada. Eu também tenho uma vida. Valdir continuou calado, olhando a mesa. Cida estava sentada muito reta, as mãos cruzadas sobre a toalha, do mesmo jeito que quando recebeu o diagnóstico no consultório do Dr. Gerson. Eu não sou defunta, disse sem levantar a voz. Nem fraca, nem burra. Eu estou doente, isso é verdade. Mas essa é uma verdade sobre o meu corpo. E o que vocês dois falaram naquela lanchonete é a verdade sobre vocês. Sobre quem cada um de vocês virou quando as coisas ficaram difíceis para mim. Ela fez uma pausa. Não vou gritar e não vou chorar. Estou cansada. Amanhã tenho médico. Preciso me tratar. E vocês dois saem do meu apartamento e não voltam aqui nunca mais. Nem você, Valdir, nem você, Jussara. Deixem as chaves no móvel do corredor. As suas coisas, Valdir, eu mesma junto e deixo lá embaixo, na portaria. Você busca. Nesse instante, a porta do quarto se abriu. Dona Neuza entrou no corredor e atrás dela Dona Zilda. Valdir ergueu a cabeça, viu as duas e entendeu tudo, de uma vez por todas. Levantou em silêncio, colocou as chaves no móvel do corredor como lhe mandaram, vestiu o casaco, abriu a porta e olhou para trás uma única vez. Não para Cida, mas para um canto qualquer, como se procurasse alguma coisa para responder. E saiu. Jussara ainda ficou chorando na mesa, até Dona Neuza se aproximar por trás, segurar o cotovelo dela e dizer com calma: Vamos, minha filha, você já pagou o que tinha que pagar aqui. Vamos, eu te acompanho até a porta. Jussara levantou, pegou a bolsa e foi até a saída soluçando. No batente virou-se. Cida, disse ela, eu sou sua irmã. Cida olhou para ela e ficou calada. A porta se fechou. Na cozinha, o relógio continuava batendo. Dona Zilda se aproximou em silêncio, sentou no lugar onde Jussara estivera e cobriu a mão dela com a sua. Cida não se moveu. Olhava para a procuração esquecida em cima da mesa e pensava que agora só precisava chegar ao dia seguinte, à primeira consulta, ao começo do tratamento. O resto ficava para depois. O boletim de ocorrência ela registrou 3 dias depois daquela noite. André foi buscá-la de manhã, levou-a à delegacia e ajudou a redigir o texto de forma curta e objetiva.
A falsidade das intenções, a tentativa de obter procuração por engano, a gravação anexada oficialmente. O escrivão, um rapaz jovem de olhos cansados, leu, balançou a cabeça, fez algumas perguntas e não prometeu nada. Cida também não esperava. Não queria punição. Queria que o documento existisse. Para que, se um dia Valdir ou Jussara resolvessem entrar na justiça para dividir bens ou contestar suas decisões, ela tivesse aquela pasta com um número de protocolo. O divórcio ela pediu no mesmo dia. Valdir assinou tudo o que André mandou, sem discussão, sem encontro pelo correio. Só ligou uma vez, com a voz sufocada, pedindo para ir até lá, conversar como gente. Ligou outras vezes. Chegou a aparecer e ficar parado atrás da porta. Ela ouvia os passos dele no corredor, o jeito conhecido de trocar o peso de um pé para o outro. Uma vez ele falou através da porta. Cida, eu me apavorei. Eu não pensei. A Jussara me botou minhoca na cabeça. Me perdoa. Cida ficou de pé no corredor, com a palma da mão apoiada no batente e não respondeu. Depois foi para a cozinha e fechou a porta para não ouvir. Jussara apareceu numa noite, tocou o interfone e, como ninguém respondeu, subiu e sentou no degrau em frente à porta. Ficou ali umas 2 horas. Vizinhos passavam e a cumprimentavam sem jeito. Dona Neuza saiu, ficou olhando um tempo e disse, seca. Vai para casa, minha filha. Não passa vergonha. Jussara não foi. Então Cida acabou abrindo, não para deixá-la entrar, mas para não constranger o prédio inteiro. Cida. Jussara levantou-se do degrau. O rosto estava inchado. Eu sou do teu sangue. Você mesma dizia que agora éramos só nós duas. Cida olhou para ela do outro lado da soleira. Pela primeira vez em todos aqueles dias, não sentiu frio nem vazio, apenas tristeza. A tristeza de olhar para um estranho já totalmente estranho, que a gente um dia amou muito. Gente do nosso sangue, Jussara. Não fica contando os dias até a nossa morte, e não aparece com um corretor de imóveis em vez de ajuda. Você não vinha por mim, você vinha pelo apartamento. Vai para casa. Fechou a porta, não bateu, apenas fechou, e girou a chave. Jussara não voltou mais. O tratamento começou na semana seguinte. A primeira sessão foi difícil. Assim disseram os médicos, assim confirmou o corpo dela. Sentia enjoo com cheiro de comida, tinha tontura, as mãos tremiam quando tentava abotoar a blusa. O cabelo começou a cair. 2 semanas depois, juntou os fios do travesseiro num saquinho e ficou muito tempo com aquilo na palma da mão, sem saber o que fazer. Depois simplesmente jogou fora, cortou bem curto o que restou, comprou 2 lenços, um azul escuro e outro cinza xadrez, e aprendeu a amarrá-los de um jeito que não escorregasse. Houve dias em que não conseguiu levantar da cama. Ficava deitada, olhando o teto, escutando o cachorro do vizinho latir, a geladeira roncar na cozinha, a criança do apartamento da frente treinando piano. Nessas horas, Dona Zilda aparecia. Às vezes dormia lá, às vezes ficava só algumas horas. Sentava do lado, trazia água, lia em voz alta revistas velhas achadas na gaveta e não perguntava nada. Dona Zilda falava pouco, aliás. Cida foi grata por isso mais do que por qualquer outra coisa. Dona Neuza fazia as compras. De manhã tocava a campainha, pegava a lista e o dinheiro, voltava com as sacolas, guardava tudo na cozinha e ia resmungando. Por que você não pediu pão de novo? Comprei meio quilo por conta própria. Depois você me agradece. Às vezes, ficava para o café. Contava histórias da garagem de ônibus, da neta, do genro que não prestava para nada, mas não era ruim de coração. Com aquela voz alta, o apartamento ficava mais vivo, como se alguém tivesse acendido uma luz num cômodo distante. André tocava os assuntos com calma e sem alarde. De 15 em 15 dias aparecia com papéis para assinar e explicava o andamento. 1 mês depois, saiu o divórcio. 1 mês e meio depois, a decisão de que Valdir não tinha nada a reclamar quanto a bens e o apartamento continuava sendo dela, como sempre foi. Sobre o boletim, abriram um procedimento de averiguação.
disse André. Provavelmente não vira processo, mas o fato está registrado. Deixa ficar. Desanima quem tiver ideias parecidas no futuro. A médica do centro de referência era jovem, minuciosa, de fala rápida. Chamava-se Renata. Já na primeira consulta avisou: Dona Cida, nós temos 1 ano e meio pela frente. Se prepara. Reclamar pode, desistir não. Combinado? Cida concordou. Gostava daquele jeito, sem mimo, sem pena na voz. Com a doutora Renata era fácil combinar que hoje estava ruim e amanhã, quem sabe, ficasse mais leve. A segunda sessão foi um pouco melhor. A terceira, quase tolerável. Na primavera, os exames começaram a andar na direção certa. A doutora mostrou um gráfico. Está vendo? Aqui a linha desce. Isso é bom, Dona Cida. É muito bom. Por enquanto não vamos comemorar demais, mas também não vamos ficar tristes. Cida não comemorou. Fazia tempo que tinha aprendido a não se alegrar por antecipação. Mas naquela noite ligou para Dona Zilda e Dona Neuza e disse: Meninas, hoje acho que melhorei um pouquinho. Venham tomar um café aqui. As duas vieram, trouxeram bolo, e Cida riu alto pela primeira vez em muitos meses, por causa de uma história de Dona Neuza sobre o gato do vizinho que criou o hábito de dormir dentro da bolsa dela. Certa manhã de primavera, voltando da farmácia, Cida se pegou pensando que estava simplesmente bem, sem motivo nenhum, sol batendo, cheiro de asfalto depois da chuva. Na bolsa, os remédios. Pela frente, uma noite tranquila, um livro e um chá. Ela parou no meio da calçada, ajeitou o lenço e tentou lembrar a última vez em que se sentira assim, bem sem motivo. Não conseguiu lembrar. No verão foi para o sítio de Dona Zilda, no interior. Casinha simples, uma horta, uma mangueira velha, um gato de orelha rasgada. Passou 2 semanas ali. De manhã andava descalça na grama molhada de orvalho. À tarde, sentava no banco embaixo da mangueira e simplesmente respirava. A doutora Renata liberou com uma condição. Respira à vontade, mas remédio na hora certa. E se acontecer qualquer coisa, me procura na hora. Cida tomou os remédios na hora certa. Não precisou ligar. No outono já ia sozinha ao posto, já carregava sozinha as sacolas do mercado e voltou à máquina de costura. A velha, que tinha sido da mãe, e nos últimos anos ficara num canto, coberta com um pano. Começou reformando uma blusa dela. Depois costurou um roupão para Dona Zilda, uma saia para Dona Neuza. As encomendas começaram a aparecer sozinhas. Primeiro conhecidas, depois conhecidas de conhecidas. Não dava muito dinheiro, mas Cida teve pela primeira vez em muitos anos a sensação de ser dona de si, de que a manhã pertencia a ela e a noite era passada com quem ela quisesse. Sobre Valdir, ficava sabendo de vez em quando, por terceiros. Diziam que alugava um quarto lá para os lados do fim do bairro. Diziam que tinha arrumado emprego em outra transportadora e não durou. Diziam que tinha começado a beber demais. Cida escutava e não comentava. Não sobrara pena nem raiva. Sobrara um zero calmo e liso, como campo de formulário que não tem nada para preencher. Sobre Jussara, uma conhecida em comum, ligou uma vez tentando puxar assunto. Já está na hora de vocês fazerem as pazes. São irmãs, afinal. Cida a interrompeu com educação e firmeza. Não me ligue mais sobre isso, por favor. Nem sobre minha irmã, nem sobre meu ex-marido. Obrigada por lembrar de mim, mas esse assunto está encerrado. A mulher se calou e não ligou mais. Passou-se quase 1 ano e meio desde aquela manhã de outono. Era fim de primavera, quente, com o quintal do prédio cheio de mato florido. Naquela semana, Cida tinha consulta de rotina com a doutora Renata. Os exames vieram bons de novo. A médica olhou os papéis, tirou os óculos e disse: Pois é, dona Cida, comunico oficialmente. Remissão. Ainda não dou alta, continuamos acompanhando, mas é remissão. Vá viver. Cida saiu do consultório, desceu a escada, empurrou a porta pesada de vidro da clínica e parou na entrada. O sol bateu no rosto dela. Uma moça passou empurrando um carrinho de bebê e cantarolando. O vento mexia nas pontas do lenço dela. Foi até o ponto, mas não entrou no ônibus de sempre. Caminhou até o cruzamento
e virou não para o lado de casa, e sim para o outro. As pernas a levaram sozinhas por um caminho conhecido, aquele por onde 1 ano e meio antes ela tinha fugido de vozes alheias sem saber para onde ia. A rua estava igual. Os mesmos prédios com a pintura descascando, o mesmo mercadinho de esquina, só a placa dele é que era nova. E em frente ao ponto, a lanchonete pequena de vidros embaçados. A placa de madeira do cantinho estava um pouco torta, mas pendurada no mesmo lugar. Cida empurrou a porta. O sininho tocou exatamente como daquela vez. Lá dentro quase nada tinha mudado. As mesmas toalhas de plástico floridas. As mesmas violetas no parapeito, só que mais floridas e com um vaso novo. O rádio ligado, cheiro de café e canela. Atrás do balcão estava a mesma moça de trança, só que mais velha, com os olhos um pouco cansados, como fica quem trabalha atendendo gente. Ela olhou para Cida e não a reconheceu. E melhor assim. Pois não, o que a senhora vai querer? Uma água, por favor, sem gás. Mas alguma coisa, Cida pensou. Chá de hortelã, vocês tinham chá de hortelã. E ainda temos, sorriu a moça. Senta que eu levo. Cida pegou o copo d'água e foi para o salão. Não sentou naquela mesa do fundo, junto à janela, onde 1 ano e meio antes estavam os três. Sentou-se em outra, mais perto da porta, de onde dava para ver a rua. A moça trouxe a xícara. Cida bebeu um gole. Hortelã quente, com uma rodela de limão na borda do pires. Lá fora, corria a vida comum. Um velho levava na guia um cachorrinho de pelo encaracolado. Duas meninas de uniforme discutiam alguma coisa em voz alta. Um ônibus encostou no ponto, engoliu os passageiros e foi embora. Cida olhava aquilo e pensava naquela outra mulher que, 1 ano e meio antes, tinha ficado ali de pé, junto ao balcão, com a pasta de exames debaixo do braço. Queria dizer alguma coisa importante a ela, alguma coisa que a fizesse se sentir melhor. Mas as palavras não vinham. E pensando bem, aquela mulher nem precisava de palavras. Ela precisava só chegar até este dia. E chegou. Naquela manhã de outono, Cida achou que estava perdendo as forças, que o ônibus, o abafamento, os rostos estranhos eram o corpo dela se entregando. No fim, era o corpo que estava conduzindo. Se não tivesse passado mal justamente naquele ponto, se não fosse aquela placa por acaso, se não fossem aqueles vidros embaçados, ela teria ido para casa, para junto de duas pessoas que já tinham calculado quanto tempo lhe restava, e teria assinado tudo o que pedissem, e teria morrido não da doença, mas de uma traição silenciosa e bem arrumada, embrulhada em papel de cuidado, e a doença, terrível como for o nome dela, acabou sendo mais honesta em certo sentido. Chegou e disse: "Olha aqui a sua vida na balança. O que você guarda, o que você tira." E Cida tirou. Tudo o que não era verdadeiro tirou. Ficou o que ficou. A vizinha do outro lado do corredor, a amiga antiga com o sítio e o gato, um advogado competente, uma médica direta, um trabalho feito com as próprias mãos, o silêncio do apartamento dela. E amanhã, que agora pertencia a ela. Cida terminou o chá, tirou uma nota da carteira, deixou embaixo da xícara, levantou-se e ajeitou o lenço no espelho da entrada. Do espelho, olhava para ela uma mulher magra, de cabelo curto, têmporas grisalhas e olhos muito calmos. Empurrou a porta. O sininho tocou as costas dela. Na rua cheirava a asfalto molhado e a primavera. Saida caminhou até o ponto, aquele mesmo onde 1 ano e meio antes tinha ficado parada sem nada na cabeça, com a pasta apertada contra o peito, sem entender onde o ônibus a havia largado. Agora, ela entendia. Entrou no ônibus que ia para o lado da casa dela. Um rapaz de fone de ouvido cedeu o lugar. Cida agradeceu, sentou e pôs a bolsa no colo. O ônibus arrancou. Pela janela deslizaram prédios encardidos, semáforos, placas de loja. O mundo lá fora era exatamente o mesmo daquela manhã de outono. Só que a Cida que atravessava esse mundo já era outra. E essa era a maior vitória dela. Obrigado por terem ouvido esta história. Se gostou, inscreva-se no canal e deixe o seu like.
Esse simples gesto faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo novas histórias.